Continuando o capítulo 10 de Ação e Reação, nós paramos onde os dois irmãos de Antônio Olímpio estavam expondo os seus sonhos frustrados na encarnação por conta do crime de Antônio Olímpio. E nesse momento, ele já, né, para satisfação de Silas, eles já concluíram para si a lei de ação e reação, ou seja, eles estavam revoltados com o crime, agora eles entendem que deve ter tido alguma razão para que aquilo tivesse acontecido. E Silas, emocionado, diz exatamente: seu argumento denuncia grande renovação. Contudo, o assistente não pôde continuar, porque Leonel mergulhou a cabeça nas mãos e clamou em lágrimas: mas, ó Deus, porque só conhecemos a alta virtude do perdão quando já nos sujamos no crime? Porque só tão tarde o desejo de restaurar o campo de nossas aspirações, quando a vingança já nos queimou a vida no incêndio do mal? Enquanto Clarindo acompanhava sua explosão de dor e remorso com sinais de aprovação, e Silas o acolhia, generoso de encontro ao peito, pressentimos que Leonel se referia à morte de Alzira, debaixo da obsessão que, sem dúvida, ele e o irmão haviam comandado. Mas o orientador de nossa excursão se apressou em consolá-lo, exortando o bondoso: chora, meu amigo, chora, que as lágrimas purificam o coração. Ainda assim, não permitas que o pranto esmague tua lavoura de esperança. Quem de nós aqui está sem culpa? Todos temos compromissos a resgatar, e o tesouro do Senhor jamais se empobrece de compaixão. O tempo é nossa bênção. Com os dias coagulados, coagulamos a treva em redor de nós, e com os dias a converteremos em sublimada luz. Entretanto, para isso, é indispensável perseveremos na coragem e na humildade, no amor e no silêncio. Levantemo-nos na direção do futuro, dispostos à reconstrução dos nossos destinos. Notamos que Leonel, naquela hora, propunha-se abrir o coração em nossos ouvidos. Queria desabafar, confessar-se. Silas, no entanto, restituindo-o à meditação, nos convidou ao regresso, prometendo voltar na noite seguinte. A caminho, o assistente se alegrava. O processo Antônio Olímpio, a nós confiado, atingiu bom termo. A renovação dos obsessores coroou-se de êxito. E o chefe da nossa expedição dizia aguardar para a noite seguinte o entendimento entre Alzira e aqueles que lhe seriam filhos no futuro, depois do qual ambos seriam internados na mansão, com a plena aceitação deles mesmos, tendo em vista a preparação do futuro. Na casa, dirigida por Druso, trabalhariam e se reeducariam, encontrando novos interesses mentais e novos estímulos para a necessária recuperação. Assim que o nosso amigo entrou em silêncio, Hilário perguntou preocupado: quanto tempo Clarindo e Leonel gastarão aplainando os caminhos para a volta ao campo físico? Provavelmente um quarto de século. 25 anos, né? Porque tanto precisarão reconstituir as ideias no campo do bem, plasmando-as de modo perseverante na mente, a fim de que se consagre a efetivação dos novos planos. Refugiarão no serviço ativo, ajudando a outros e criando assim preciosas sementeiras de simpatia que facilitarão suas lutas na terra amanhã. No trabalho e no estudo, tanto quanto nos empreendimentos da pura fraternidade, acumularão incorruptíveis valores morais e a reeducação. Nessa forma, aperfeiçoará
suas tendências, predispondo-os à vitória de que necessitam nas provações remissoras. E Hilário insistiu. E Antônio Olímpio, pelo que deduzo, permanecerá muito menos tempo na mansão. Sim, aprovou o assistente. Antônio Olímpio, depois de breve reconciliação com os manos, renascerá sem dúvida, dentro de 2 a 3 anos. Por que tão grande diferença? E Silas explicou sereno. Não podemos esquecer que foi ele quem começou a criminosa trama sob o nosso estudo. Por isso, do grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido na lei, durante a viagem prevista à esfera humana, pelas agravantes que marcam seu problema individual. Com o espírito ainda sombreado de angústia e arrependimento, ressurgirá no berço da família que ele prejudicou, pela prática da usura, movimentando-se num horizonte mental muito restrito, uma vez que instintivamente a sua maior preocupação será devolver aos irmãos extorquidos a existência física, o dinheiro e as terras que deles furtou. Em razão disso, disporá apenas de facilidades íntimas para a cultura e o aprimoramento de si mesmo, na idade madura do corpo, quando houver encaminhado os filhos para o triunfo que a eles compete alcançar. A eles compete alcançar. E meu colega ponderou, entretanto, Clarindo e Leonel também mataram. E de certo pagarão por isso. Mas não podemos negar a eles atenuantes no lamentável delito. Antônio Olímpio planejou o crime friamente, para acomodar-se nas vantagens materiais que viriam da sua crueldade e da violência. E os irmãos infelizes agiram no pesadelo do ódio, traumatizados de pavorosa dor. Inegavelmente, Clarindo e Leonel padecem angústias e remorso, devendo sofrer doloroso resgate em momento oportuno. Mas, ainda assim, são credores do irmão, que retardou os seus passos evolutivos. E Alzira nessa história? Alzira já conseguiu guardar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe diante da lei do poder de ajuda, tanto ao esposo como aos cunhados, até agora infelizes, tanto ao filho Luís, ainda na carne, como a todos os descendentes de sua organização familiar. Por quê? Quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos na alma perante Deus. Então, ela pode ajudar todos eles, e ainda todos aqueles que nascerem daquele grupo. Porque quanto mais puro o amor no espírito, mais recursos a pessoa recebe. E lançando expressivo olhar sobre nós, acentuou: aqueles que amam realmente governam a vida. Sentia-me satisfeito. Os conceitos não poderiam ser mais claros, mas Hilário, pedindo desculpas pela insistência, levantou ainda nova questão. Por que Alzira sofreu aflitiva desencarnação no lago? Silas, entretanto, considerou, compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, filho do amor que não se preocupa em ser amado, não nos convém mais profunda imersão no passado, tornando nosso estudo tedioso. E sorrindo, Alzira, diante de nós, já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados
no céu. Atingimos a mansão e, recolhidos a nós mesmos, passamos a digerir as lições da hora em curso. As peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo de Antônio Olímpio eram as mesmas de nossos dramas pessoais, destacando a necessidade de amor e perdão em nossas vidas, para que, através do sentimento puro, pudéssemos avançar da sombra para a luz. Olha o que ele nos falou. Todos temos necessidade de amor e perdão em nossas vidas. Não deixemos que pequenas desavenças cresçam. Não nos melindremos. Procuremos entendimento sempre. Como a gente fala, fica mais barato. Nessas graves reflexões, aguardamos ansiosamente a noite seguinte. E em chegada a hora abençoada de nosso estudo, o assistente entendeu-se com a irmã Alzira em longa conversa particular, solicitando que nos reencontrasse a determinada hora no lago em que ocorreu a desencarnação dela. Em seguida, recomendou às duas cooperadoras da casa a acompanhassem a viagem, instruindo-as para que nossa amiga somente viesse até nós quando chamada por nosso grupo em serviço. Depois da costumeira excursão, entrávamos no lar de Luiz, onde Clarindo e Leonel nos aguardavam com carinhoso interesse. Silas nos reconduziu ao hospital que visitamos na véspera, administrando passes magnéticos em Laudemira e no filhinho recém-nato. E terminadas essas ligeiras atividades de assistência, nos transportou para vasto domicílio, em cuja entrada um velhinho desencarnado, de fisionomia simpática, nos recebeu amavelmente. É o nosso irmão Paulino, que vem amparando as obras do filho, dedicado à engenharia na terra, explicou o orientador de nossas tarefas. E Paulino nos deu acesso ao interior familiar, nos levando num espaçoso gabinete em que um homem maduro permanecia debruçado sobre um livro. O generoso anfitrião, o Paulino, o apresentou como sendo o filho encarnado, cuja missão técnica assistia com invariável desvelo. E porque tivesse perguntado ao diretor de nossa excursão em que poderia nos servir, Silas pediu os bons ofícios, junto ao filho, para que nos fosse propiciado ali o prazer de alguns momentos de música, solicitando-lhe, se possível, alguma página especial de Beethoven. Com surpresa, vimos nosso amigo se aproximar do engenheiro, segredando-lhe algo aos ouvidos. E longe de assinalar nossa presença, como se estivesse constrangido por si mesmo a ouvir música, o cavalheiro interrompeu a leitura, dirigiu-se à eletrola e consultou pequena discoteca de que retirou a pastoral do grande compositor a que nos referimos. Então, a Sexta Sinfonia de Beethoven. Em breves momentos, o recinto povoava-se para nós de encantamento e alegria, sonoridade e beleza. Silas, com alma e coração, ouvia conosco a sinfonia admirável, toda ela estruturada em bênçãos da natureza sublimada. Com Clarindo, atraído para as lutas campestres, sentíamos mentalmente a presença do bosque, repleto de pássaros cantores, sobrevoando um regato cristalino a deslizar sobre leitosos pedregulhos, e como se a paisagem imaginária obedecesse à narração melódica, nós a vimos transformar-se de repente, dando-nos a ideia de que o céu, antes azul, se cobria de nuvens pesadas e pardacentas, a despejarem faíscas e trovões, para depois tornar ao quadro florido entre cânticos e preces. E Leonel, apaixonado pela arte divina, registrava-nos
o império da música em sua majestade soberana, nos levando às mais sublimes emoções. Aqueles minutos valiam para nós como abençoada oração. Os lances da magnífica sinfonia como que nos elevavam a círculos harmoniosos da ignorada beleza, e todos trazíamos lágrimas abundantes, uma vez que os encantadores acordes no movimento possuíam a faculdade de lavar-nos miraculosamente os refolhos do ser. Findas as últimas notas, nos despedimos maravilhados. Nossos pensamentos vibravam em sintonia mais pura e os nossos corações pareciam mais fraternos. Platão disse, entre outras coisas, que a música dá alma ao universo, asas à mente, voos à imaginação, consolo à tristeza e vida e alegria a todas as coisas. No artigo A Música como Terapia da Alma, tem o seguinte: a musicoterapia é capaz de provocar importantes mudanças a nível fisiológico no organismo. Acelera ou retarda funções orgânicas, como a respiração, circulação, digestão, A nível psicológico, porque estimula as emoções, facilita a expressão ou provoca um efeito calmante. E a nível intelectual, ajuda a alcançar a concentração, estimula a imaginação e facilita o aprendizado de habilidades sociais. Então, como sabemos que ela afeta diretamente nossas emoções, nós precisamos sempre estar atentos ao tipo de música que ouvimos. Que emoções nós queremos despertar em nós? Nas nossas aulas de violão, nós costumamos dizer que quem canta ora duas vezes e quem toca um instrumento, além de tudo isso, ainda ativa praticamente todo o cérebro ao mesmo tempo. Então, por isso, André disse que os encantadores acordes em movimento possuíam a faculdade de lavar-nos miraculosamente os refolhos do ser. Findas as últimas notas, nos despedimos maravilhados. Nossos pensamentos vibravam em sintonia mais pura e os nossos corações pareciam mais fraternos. Por solicitação de Leonel, que parecia atender instintivamente à sugestão de Silas, fomos ao lago na velha propriedade dos Olímpios. O plenilúnio, ou seja, a lua cheia, coroava o campo de prateadas fulgurações. A noite ia alta. Tomando a iniciativa, o irmão de Clarindo passou então a relatar quanto já sabíamos, detendo-se em copioso pranto ao se referir à morte da cunhada, sobre quem atirou as farpas de sua ira. Extremamente surpreendidos, Hilário e eu anotávamos a paciente atenção de Silas em ouvindo sua confissão, como se o assunto fosse absoluta novidade para ele. Depois de mais de uma hora em que nosso companheiro sofredor se manteve com a palavra, o assistente, em particular, chamou a nossa mais nobre compreensão, declarando Hilário e a mim que o nosso amigo tinha necessidade de apagar do coração ferido as suas dores. E que, de nossa parte, embora conhecêssemos o drama íntimo, não nos cabia cercear sua confissão, e sim recolhê-la fraternalmente, partilhando sua carga de aflição, para que se aliviassem as chagas do seu pensamento. Ou seja, ele precisava fazer a catarse, é muito importante. Logo após, Silas envolveu os dois irmãos numa interessante conversa, propondo-lhe o reajustamento por meio de luta reparadora. Por acaso não desejariam retomar o caminho terrestre?
Por que não abraçarem novo trabalho, buscando o renascimento na mesma família de que provinham? Não seria mais agradável e mais fácil conquistar a reconciliação e, com isso, reentrar na posse de antigas aspirações, marchando com elas no plano físico ao encontro de preciosos degraus para a vida superior? Porém, Leonel e Clarindo, quase que de modo simultâneo, se lamentaram quanto ao problema de Alzira. Em verdade, no desespero da própria causa, haviam aceitado as sugestões da loucura, gastaram anos a frio, estendendo a crueldade nas trevas. Entretanto, nada doía tanto como a violência praticada contra a esposa de Antônio Olímpio, que, horrorizada diante da perseguição deles, se havia atirado naquelas águas de terríveis reminiscências. Mas e se Alzira trouxesse em pessoa o abraço de entendimento e de auxílio? E como sorrissem de esperança no turbilhão das próprias lágrimas, o assistente se afastou por alguns minutos e voltou, trazendo sua companhia, a generosa irmã que, vestindo cintilante roupagem, lhes estendeu as mãos, a ofertar o colo material, resplandecente de amor. Leonel e Clarindo, como que fossem feridos de morte, caíram de joelhos, esmagados de medo e alegria. Alzira, no entanto, afagou suas cabeças submissas e falou em tom comovente: Filhos de minha alma, rendamos graças a Deus por essa hora de bênção. E porque Leonel tentasse em vão pedir-lhe perdão, ensaiando monossílabos cortados por soluços, a mãe de Luiz suplicou humilde: Sou eu quem deve ajoelhar-se, implorando caridoso indulto. Perdão, né? O crime do meu esposo é também meu crime. Vocês foram expoliados dos mais belos sonhos, quando a mocidade terrestre começava a sorrir-lhes. Mas nossa desregrada ambição furtou os seus recursos e as possibilidades, inclusive a existência. Perdoem-nos. Pagaremos nossas dívidas. O Senhor nos ajudará na recuperação de nossa casa. Em breve, Antônio Olímpio e eu estaremos novamente no plano físico e, com o apoio da misericórdia divina, restituiremos a vocês o sítio que não nos pertence. Meus filhos, permitam que minha alma possa se honrar com o privilégio de ser amorosa mãe no mundo. Para restaurar a esperança e refazer o ideal de vocês, ofereço-lhes o meu coração. O Senhor me concederá a bênção de agasalhá-los em meu seio, criando-os como o hálito dos meus beijos e com o orvalho de minhas lágrimas. Mas para isso é necessário que o esquecimento de nossos pesares nasça puro no amor que deveremos uns aos outros. Esqueçamos ressentimentos e Deus nos suprirá de recursos para que venhamos a resolver nossos débitos. Ergam-se, filhos queridos. Jesus sabe que desejo aconchegá-los de encontro ao meu peito e guardá-los nos meus braços. Porém, Alzira não conseguiu continuar. Copioso pranto orvalhava sua face, mas algo como que se represava na garganta, abafando sua voz. Ainda assim, vimos a gloriosa vitória do amor naqueles momentos rápidos. Do tórax de Alzira, chispas flamejantes, raios de luz, né? Emergiam em sucessivas ondas de safirino esplendor, dando-nos a ideia de que a sua grandeza íntima se havia transformado em fonte de imensa luz. Amparados por ela, Clarindo e Leonel levantaram-se como duas crianças atraídas pela ternura materna e a envolveram em comovedores soluços. Nossa companheira, acariciando-os reconhecida, acolheu-os no colo, como se passasse a reter consigo dois tesouros do coração.
Atendendo ao mudo sinal do orientador de nossa excursão, a auxiliamos como se fazia preciso e, depois de algum tempo, transportando conosco os 2 novos amigos, dávamos entrada no grande instituto. Após interná-los em departamento adequado, Silas falou contente: graças a Deus, nossa tarefa está cumprida. Agora, esperemos que todos se habilitem diante da nova batalha que ferirão na terra, para o serviço salvador, em que se misturam afeto e aversão, alegria e dor, luta e dificuldade, em busca da redenção. Em meu entendimento, nasciam diversas perguntas imperiosas, mas compreendi que a lei de causa e efeito agiria infatigável para as personagens de nossa história e meditei nas minhas próprias dívidas. Foi então que, ao invés de perguntar, beijei respeitoso as mãos do assistente, na condição do aprendiz reconhecido, ao instrutor generoso, e me recolhi à prece em silêncio, agradecendo a Jesus a valiosa lição. E nós também, né? Precisamos entender que a nossa grande libertação é o perdão. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Eu achei um texto sobre essa fala de Mateus, né? Eu achei um texto muito claro, que eu vou colocar aqui para vocês na íntegra. Esse texto é de Ié Gonçalves e foi publicado originalmente na Revista Espírita O Consolador, na edição 512, de 16 de 4 de 2017. Ele diz o seguinte: pois bem, em consulta ao dicionário, observamos que adversário significa aquele que entra em combate com outra pessoa. Antagonista que é capaz de se opor, que é contrário a. Opositor, que disputa uma competição contra concorrente, rival, contendor. Logo, observamos que um adversário não precisa necessariamente ser um inimigo, mas alguém que está a caminho conosco e que pensa e age diferente de nós. Expõe as suas opiniões diversas das nossas, conduz a vida de um jeito que nos incomoda, ou pode ser mesmo um inimigo decorrente de entreveros desta ou daquela de outras existências, e que agora é a oportunidade de reajuste ou de ajuste, ou seja, da reconciliação, do acertar os ponteiros e seguir o caminho, desbravando horizontes de amizade e paz. Que essa reconciliação atenda à recomendação do Mestre Jesus, sendo a mesma o mais depressa possível, porque estamos a caminho. Estar a caminho tem o sentido de movimento, de estar andando para frente, muito diferente de estar no caminho, porque estar no caminho tem o sentido estático, parado. Temos de entender que a ideia de Jesus é de evolução, e para evoluir temos que agir, nós temos que nos movimentar, ir ao encontro do outro, que muitas vezes é o nosso adversário ou inimigo. Quando Jesus nos alerta quanto ao mais depressa possível, desperta em nós a ideia de tempo, de aproveitarmos a oportunidade que temos para nos apaziguar uns com os outros, acertando as arestas e desenvolvendo as atitudes morais, sendo caritativas, cada qual se colocando no lugar do outro, com o coração misericordioso, removendo e ajudando o outro a remover as pedras do caminho.
e aproveitarmos o tempo, essa ferramenta que temos em mãos para o exercício do livre-arbítrio, para desenvolvermos a maturidade das nossas escolhas e buscarmos a felicidade juntamente com os companheiros da jornada evolutiva que também estão a caminho. Mas a caminho de quê? Para onde? Rumo à felicidade, para a qual todos nascemos e renascemos, que se localiza dentro de cada um de nós em particular, onde está o reino de Deus, conforme Jesus nos ensinou através do Evangelho de Lucas. E ao fazer essa viagem rumo à felicidade no mundo da consciência, muitos, talvez a maioria, acabarão por concluir que também os nossos adversários podem ser nós mesmos, que não nos damos oportunidades de nos ouvir e de perceber o que temos de melhorar e de exercer o amor a si próprio, o auto-amor, não nos culpando de nada, mas nos responsabilizando pelas nossas ações e omissões. Se estamos a caminho, estamos de passagem de um lugar para o outro, em busca de conhecimento da verdade que nos liberta da prisão do orgulho e do egoísmo, da ignorância, da intolerância, da falta do perdão. É preciso, no caminho, o mais depressa possível, aprendermos a caminhar um com o outro, lado a lado, tantas milhas quantas forem necessárias, aprendendo um com o outro, com as experiências um do outro. É preciso, no caminho, mostrar a outra face, que é a face da benevolência para com todos, da indulgência para as imperfeições dos outros e do perdão das ofensas. É preciso, no caminho, entregar a túnica do conhecimento e a capa do desprendimento. É preciso, o mais depressa possível, e se possível, ainda nessa encarnação, para que evitemos a prisão de nossas consciências nas grades da ignorância, da consciência culpada, do egoísmo, do orgulho e de tantos os demais vícios que nos aprisionam, a fim de evitarmos os pagamentos dolorosos de cada centil, de centavo por centavo, na conta da vida. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.